Boa noite a todas e todas. O Dia Mundial da Infância é celebrado anualmente no dia 21 de março, portanto, hoje. A iniciativa para a criação dessa data foi do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, com o objetivo de conscientizar mães, pais, responsáveis e governantes sobre a importância de garantir uma boa formação social, educacional e de valores para as crianças. Diferente do Dia das Crianças, que possui um caráter mais comercial, o Dia Mundial da Infância representa um período de reflexão sobre o modo como estão sendo formados os adultos de amanhã. Essa data ainda lembra que todas as crianças têm direito à liberdade, assim como todo ser humano, obviamente, e tem que ser tratada com dignidade e viver num ambiente saudável, longe de qualquer tipo de exploração, agressão, descuido ou discriminação. Em alusão a essa data, o coletivo de infância Voz Materna recebe hoje a Mariana Ferreira, médica legista e sexóloga forense, e Simone Abadia, psicóloga, psicanalista e especialista em violência e exploração sexual infanto-juvenil. Nós vamos conversar com elas hoje para saber como a gente tem preparado, como a gente tem cuidado dessa infância, quais os perigos que as nossas crianças estão passando, né, e aonde a gente tem falhado, né, de promover toda essa segurança, né, de deixar as crianças livres de qualquer envolvimento que lhes agrida, que lhe rompa a sua integridade física ou emocional, né. Nós trazemos normalmente os lados mais que as pessoas não querem muito falar, né, que é onde a gente tem falhado. Então, eu começo chamando a Simone, para ela iniciar a fala dela. Seja bem-vinda novamente, Simone, a nossa voz materna. Obrigada, Ale. Boa noite. Boa noite, Mariana. Queria agradecer ao coletivo Voz Materna pelo convite. É sempre importante as pautas trazidas para a discussão pelo coletivo Voz Materna. E hoje o tema da nossa live, né, como foi colocado pela Ale, o quanto estamos falhando nos cuidados com a infância. É um tema bem instigante, é um tema que promove realmente a reflexão. A própria data, como foi colocada pela lei, é uma data que visa trazer a importância da infância, mas ao mesmo tempo nos lembrar, né, de como estamos possibilitando aí uma infância, né, mais saudável, né, no seu plano de desenvolvimento, e traz aí também a possibilidade de a gente começar, não, né, de discutir uma reflexão, né, várias reflexões a partir dessa data. Então, o próprio tema já nos instiga a refletir. E eu diria que, para começar, nós estamos falhando enquanto sociedade. Quando vem uma pergunta dessa, o quanto estamos falhando no cuidado com a infância, eu já relaciono o quanto estamos falhando enquanto um projeto de sociedade onde milhares de crianças e adolescentes também ainda são expostos a diversificadas formas de violações de direitos e violências. Então, quando eu trago que estamos falhando enquanto sociedade, não é no intuito de eximir da responsabilidade agressores de violência, de forma alguma. Mas a Ale fez uma fala interessante, mas é a gente pensar como estão sendo formados os adultos de amanhã, né? Porque a partir do momento em que algumas discussões não são propiciadas e intervenções não são realizadas, tanto crianças vítimas de violência, né, como crianças expostas à violência, né, seja por meio de violência psicológica ou outras formas de violência, também vão refletir futuramente isso que sofreu na infância. Então, quando a gente traz essa pauta, a gente também traz essa possibilidade de pensar que adultos são esses que estão sendo formados. Sociedade que eu quero viver, sociedade que eu acredito, sociedade que eu penso que vai existir no amanhã. Tá? Então, vamos pensar nessa perspectiva.
né? Pensar nesse modelo de sociedade, como estão sendo construídos nossos ideais, como que vem sendo feito, e como é o nosso funcionamento enquanto sociedade. É uma sociedade altruísta? É uma sociedade egoísta? É uma sociedade mais narcisista? Né? Quais são os valores que eu tenho enquanto sujeito inserido numa comunidade, inserido numa sociedade, inserido num país, inserido nesse mundo? Né? Que sujeito é esse? Então, vamos fazer essa reflexão. Né? E no mundo capitalista, óbvio, né? Muitas vezes o que vai sobressair aí, né, vai impor, né, nossas formas de relacionarmos com os outros, né, e muitas vezes pautados em objetos de consumo. E eu trago a palavra objeto aqui porque a gente vai utilizar ela um pouquinho mais na frente. Né? Uma sociedade também que eu venho percebendo que é pautada em valores patriarcais, né? Que são esses valores patriarcais, onde uma única forma de ver o mundo, né, seria predominantemente masculina, sobressai sobre todas as demais, né? Não há espaço de construções diferenciadas, né, sobre problemáticas que nós vivemos atualmente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, essa sociedade patriarcal, sobre a violência, né, com o modelo unário que nós vivemos, né, no mundo. E isso nos faz refletir onde a criança se situa em tudo isso. Pois se é fato que ela sofre violência, também é fato que a função protetiva de todos nós falhamos. Onde falta proteção familiar, tem a comunidade, tem o Estado, tem a sociedade. E onde estamos quando tudo parece falhar? Onde nós estamos aí quando tudo parece falhar em relação a violações tão graves que nos deparamos no dia a dia, nós enquanto profissional, eu sou uma profissional que lida diretamente com situações de violações de direitos, em especial de crianças e adolescentes. E eu sempre me questiono isso. Onde é que a gente estava quando uma criança chega e a gente tem conhecimento de situações tão graves de violações? E aí, acho que um dos primeiros pontos que eu vou trazer para o debate, a minha fala, que depois abrir para o debate, primeiro a gente precisa lembrar o que é uma criança. Né? O tema já é muito complexo, é um tema difícil de ser abordado, é um tema que alguns não querem aprofundar, porque realmente pode tocar, e outros por dificuldade. Então, vamos tentar lembrar o que é uma criança. Talvez isso vai auxiliar um pouco quem está assistindo, e até nós mesmos, né, a refletir, entender um pouco a importância. Né? Primeiro, a gente tem que considerar a criança como um sujeito. Né? Eu tenho que ir nessa perspectiva. Como sujeitos de direitos adquiridos e agentes sociais ativos e não passivos. Existe ali um sujeito de direito que é ativo no seu aprendizagem, que é ativo no seu desenvolvimento, que é ativo nas suas interações sociais. Né? E esses sujeitos, eles possuem uma cultura própria. Olha só, estou usando a palavra cultura, não estou falando só de desenvolvimento. Eles possuem uma cultura própria, que é totalmente diferente da lógica adultocêntrica, ou seja, da lógica do adulto, do funcionamento do adulto, por ser uma cultura da criança, onde o brincar, que é a principal manifestação, não é? Vamos pensar aí, o brincar é a principal manifestação dessa cultura aí, né? As interações, as significações, as próprias compreensões e valores, eles vão ser próprios e únicos dessa cultura infantil. E são pertencentes somente àqueles sujeitos inseridos nessa cultura. Então, deve ser respeitado, validados e compreendidos nessa especificidade. Então, toda vez que a cultura e condição de sujeito de direitos de uma criança é violada, eu entro em outro campo de compreensão dessa criança, passando a tratá-la como objeto. Olha só, se eu violo, eu retiro ela da condição de sujeito. Compreendem? Eu retiro ela da condição de sujeito. Sujeito, inclusive,
de todos os direitos, como eu coloquei, de vários, eu não vou adentrar aqui em cada um. A gente tem aí, no caso do Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem diversas convenções, tratados que nós participamos internacionais, que garantem isso, mas além de ser sujeitos de direitos, são sujeitos participativos e ativos de uma cultura própria. Então, toda vez que eu nego esse lugar, consequentemente, eu estou colocando essa criança enquanto objeto. E enquanto objeto, eu lhe retiro essa condição de sujeito, e junto com essa condição de sujeito, eu lhe retiro também alguns lugares de direito. Então, colocando ela facilmente como objeto inclusive de várias violências. E quando eu trago aqui o objeto de várias violências, pode ser violência psicológica, pode ser violência física, pode ser violência sexual, pode ser negligência. Não existe violência grande e violência pequena. A gente tem que entender, enquanto sociedade, que a violência ela é um fenômeno democrático, ou seja, o que é isso? Essa violência ela atinge a sujeitos de classes diferenciadas, né? Ou seja, pessoas mais vulneráveis socioeconômicas até as mais ricas, né, em termos socioeconômicos. Né? Então, quando eu trago esse pensamento é para lembrá-los de que essa violência é democrática e essa violência eu sempre tenho que legitimar, né, e dar lugar a esses sujeitos que sofreram violência, sem nunca fazer um julgamento qualitativo e quantitativo da violência sofrida. É muito importante isso, né? Justamente porque a gente não tem essa ideia de violência grande e violência pequena. Né? Por quê? Porque a forma com que cada um vai internalizar, vai sentir, né, a violência sofrida é diferente. Né? E eu tenho que considerar cada um na sua diferença. Tá? E aí, para essa discussão, eu fiz alguns recortes, é óbvio que não daria para trazer todos os elementos quando a gente vai falar de violência. Mas quando eu trago a criança como objeto, né, eu penso sempre, uma criança, quando ela está nesse lugar, ela é um objeto de posse, porque o objeto sempre é de alguém, né? Eu sou dono de algo, então, quanto objeto, é um objeto de posse de alguém, quando eu me retiro dessa condição. Ela também pode ser um objeto idealizado, a gente vê isso também, a criança ocupando esse lugar idealizado de uma sociedade, que não quer dizer que essa criança também não sofre violência. Essa idealização pode ser tamanha, né, que a criança, né, não consiga corresponder aos níveis de idealizações que a gente tem por parte de algumas famílias, por parte de alguns segmentos da sociedade, para com as crianças. Tá? Então, eu tenho aí essa criança como objeto de posse, eu tenho essa criança como um objeto idealizado, eu tenho essa criança como um objeto descartado, e aí a gente vai para as crianças em situações muitas vezes mais vulneráveis, a gente vai para o adolescente que cometeu um ato infracional, ou seja, tem aquelas crianças e adolescentes que são considerados menos sujeitos de direitos, infelizmente a gente ainda observa isso. Tá? Eu tenho um objeto medicalizado, né, que a gente vai abordar, eu vou abordar um pouquinho isso, que é a questão da medicalização, né, na infância, como uma forma também de violentar, quando é desnecessário, claro. E eu tenho um objeto judicializado. Olha só, eu trouxe aí algumas posições da criança enquanto objeto na nossa sociedade. Então, a partir disso, eu posso dizer que existem alguns aspectos que merecem a atenção quando a gente vai falar nesses aspectos. Primeiro que eu trago para a gente refletir, toda vez que eu trouxe essas discussões que viram agora, é a questão do aumento da desigualdade social. Eu não poderia falar sobre onde estamos falhando enquanto sociedade se eu não falar dessa questão da desigualdade social, que é, sim, um fator de risco a mais para as crianças no nosso país. E com a pandemia, claro, a gente está vendo isso se agravar. E na pós-pandemia, a gente também vai ver as consequências dessa desigualdade social no nosso país. Isso, a gente tem que abrir os olhos e pensar em projetos que realmente possam assegurar aí a segurança dessas crianças, que elas possam se desenvolver com todas as garantias de direito. E
esse andar da carruagem que a gente está tendo relacionado ao aumento da desigualdade, a questão pandêmica, né, e somada aí à falta de redes de apoio para essa família ou para essa mãe, né, que cuida dessas crianças sozinha, isso também é um agravante, né? Situação de desemprego, então a gente tem que sempre fazer uma análise mais macro para conseguir chegar a um fenômeno mais micro da violência, que atinge diretamente a criança. Uma coisa que também vem chamando a atenção, que vem agravar mais as situações das crianças, e que eu vejo que promove essa falha enquanto sociedade em garantir essa proteção, é a retirada e mudança ou vigilância sobre pautas, projetos relacionados à violência e sexualidade infantil. A gente também vê as tentativas de modificação do ECA, não na tentativa de melhorar ou aumentar direitos, mas ao contrário. A gente tem que perceber que, para muitos, ainda é muito difícil abordar alguns assuntos. E quando eu vou falar de violência, o que se observa? Todos têm horror à prática de violência contra crianças, né? Ninguém gosta de ver isso. As pessoas se sentem mal com isso. Mas poucos estão abertos a discutir os motivos que levam, que desencadeiam essas violências. Notem que as principais notícias que focam sobre esse fenômeno, elas são aparentes. Ou seja, foca na violência em si, o fenômeno, a violência sofrida pela criança. Mas sem dar muito espaço para as verdadeiras causas das violências. E aí que eu quero chamar a atenção de quem está assistindo, dos próprios profissionais, né? Tá, eu tenho um fenômeno da violência, mas o que está por trás? O que causa isso? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que rever enquanto sociedade para realmente garantir? É só judicializar? Né? É só criar projetos de condenação do autor de violência, do agressor de criança? Né? É só mostrar notícia sobre violência? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que a gente precisa rever o nosso modelo de família. Pois as principais violências, elas estão dentro de casa, intrafamiliar, isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, são autores diferenciados de diversos campos, da sociologia, da psicologia, da educação, da antropologia, ou seja, de diversas áreas de conhecimento. E a gente precisa falar sobre isso. Não adianta falar que eu tenho horror à violência contra a criança se eu não revejo o que causa essa violência. Que modelo de família é esse que mantém essas situações de violência? E para isso eu preciso ter espaços diversificados de circulação da criança, onde ela se sinta pertencente, acolhida e confiante em dizer o que lhe acontece. E que ela aprenda a identificar também o que lhe acontece. Então, a sociedade, ela precisa compreender que todos nós somos responsáveis pelos cuidados para com as crianças. A partir do momento que a maioria da sociedade compreender que as crianças são sujeitos de direito, com certeza, que as crianças são sujeitos de direitos, eu tenho certeza que a maioria dos comportamentos, eu tenho certeza que os comportamentos vão se tornar mais protetivos, vão, de certa maneira, reverberar nos indivíduos, promovendo reflexões, busca de apoio para exercerem suas funções protetivas, ou seja, não se trata só do indivíduo que comete a violência, mas como a sociedade lida com isso. Então, quando eu tenho uma sociedade que está aberta a fazer essa discussão de uma forma franca, honesta e sincera, com certeza eu crio mecanismos de proteção muito mais efetivos. Tá? Então, é fundamental a gente abordar essa violência de maneira crítica, onde não exista meio termo. Não existe meio termo para falar de violência. E o que eu observo? Que no caso da nossa sociedade, a violência física, por exemplo, ela ainda é muito utilizada como forma de educar as crianças. A lei da palmada é um exemplo disso, ela sofreu muita resistência, as pessoas tiveram muita resistência, então eu não posso dar um tapinha no meu filho, eu não posso, então, exercer minha função de pai, de mãe, de cuidar dessa criança. Opa! A gente tem que rever a nossa forma de cuidar das crianças, de educá-las,
de auxiliares nesse processo, né, de ser um cidadão do mundo. É muito interessante a gente pensar que pode ser que até 20, 30, 40, século passado, essa era uma prática comum, mas será que é uma prática que realmente promove aí uma internalização de regras? Realmente a criança ela aprende a respeitar o outro porque ela sofre violência física como uma forma de punição ou de educação? A gente pode repensar as nossas formas de estar com as crianças, né, de auxiliar nesse processo, sem precisar passar por qualquer forma de violência, tá? Por isso que eu trouxe que não existe meio termo, quando a gente vai ter esse campo, não tem meio termo. E uma violência pequena, entre aspas, não é pequena, legitima outras. Eu tenho sempre que lembrar isso. Não é só um tapinha que pode, porque a pessoa que já aconteceu, inclusive eu escutar isso de um agressor, né? Porque a pessoa que muitas vezes espanca acha que aquilo lá é uma forma de educação que é válida, né? Então, como é que eu faço essa diferenciação entre o que é válido enquanto violência para educar e o que não é válido, né? Então, não tem essa do que isso pode e isso não pode. Qualquer forma de violência ela vai ser extremamente danosa, né? Ela vai promover alterações aí, sociais, psicológicas, emocionais e neurológicas, inclusive vários estudos já vêm trazendo isso. Então, para a gente pensar nessa questão. Um outro ponto importante é considerar que existe uma sexualidade infantil e falar de maneira natural com as crianças sobre suas sensações, sobre o seu corpo, sobre seus afetos, e também trazer as diferenças entre um toque afetuoso, um toque abusivo, violento. E isso vale também para as outras formas de violência. A partir do momento que eu estabeleço relações saudáveis com essa criança, ela vai saber diferenciar o que não é saudável, o que não é bom, o que faz mal, o que agride, o que faz sofrer e o que faz doer, né? Por isso que eu falei o tanto que é importante a gente discutir sobre esses assuntos, inclusive dentro das escolas. É necessário a gente repensar quais são esses formatos, esses ideais do que é masculinidade, do que é feminilidade, do que é ser menino, do que é ser menino, né? Porque muitas vezes as construções que estão sendo realizadas, elas acabam perpetuando, né, situações de violência, de gerações para gerações. Tá? Eu já estou terminando minha fala, porque eu já sei que eu já estou esgotando o tempo. Já finalizando, e uma outra questão que eu também tenho que pensar é a institucionalização de algumas práticas, projetos e leis que são considerados violadores de direitos de crianças e adolescentes. E aí eu trago a medicalização e a alienação parental. Eu vou falar um pouco mais rápido sobre isso. A medicalização, quando utilizada de forma irresponsável, e o excesso de patologização da infância me preocupa, eu não vou poder aprofundar aqui, mas me preocupa uma infância patologizada, onde que alguns comportamentos recebem aí, a compreensão e o diagnóstico, né, de uma psicopatologia tão precocemente. Acho que a gente tem que rever isso, a gente tem que pensar se é por essa via mesmo que nós queremos estar com essas crianças, que a gente quer realmente ter essas crianças na nossa sociedade, e a questão da alienação parental, que seria essa institucionalização da violência, que são práticas e são situações em que as crianças revelam que estão sofrendo algum tipo de violência, em especial a violência sexual, e essa revelação, ela tem um entendimento aí dos profissionais como um reflexo de um ato de alienação. Consequentemente, não seria uma verdade, não teria acontecido. Então, eu chamo muita atenção para isso. A gente tem que validar a fala da criança, e profissionais que têm longa experiência, uma trajetória teórica consistente, conseguem analisar todos esses fatos. Então, é importante também trazer essa questão da alienação parental.
E para finalizar, foi me perguntado, né, quando deram o tema da live, uma das pautas seria suas alterações, quais seriam as principais alterações psicológicas, né, de uma criança que sofre violência. Eu tenho sempre muito receio de trazer sintomas, então eu prefiro ir por uma outra via, não que não tenha seu valor, mas talvez em outros espaços. Então, primeiro, cada criança vai reagir de uma maneira diferente à violência sofrida. Embora a literatura aponte, com certeza, comportamentos, alterações e consequências, a gente já tem uma literatura muito bem fundamentada sobre isso, existe sempre a particularidade de cada um. Segundo, sempre observar a criança. Se existe alguma alteração, se existe alguma modificação de comportamento, se existe alguma dificuldade que você está observando no desenvolvimento dessa criança, busque saber os motivos. Tenta conversar com essa criança. Se você estabelece com essa criança uma relação de qualidade, né, em que ela tem essa confiança, com certeza vai ficar mais fácil você identificar o que está promovendo aquelas alterações. E se não está conseguindo, busca auxílio profissional, algum profissional que você confie para te auxiliar. E terceiro, sempre trate uma criança como sujeito. Valide suas experiências, seus relatos, a trate com respeito, com carinho, seja o guardião responsável e apresentar esse mundo para ela. E para finalizar, eu fiz uma frase aqui imensa, que eu acho que é o que reflete o meu sentimento aqui hoje, que esse mundo seja para as crianças um mundo acolhedor, receptivo, onde seja transmitido para elas nossos valores, nossas crenças, nossos significantes, nosso funcionamento de maneira gentil, abrindo a possibilidade para que cada uma possa agregar, modificar, inventar, inovar, sem sofrer nenhum tipo de violência. Finalizo por aqui, desculpe ter extrapolado um pouco o tempo. Obrigada. Obrigada, Simone. É sempre um prazer te receber aqui, né? Tu falou várias coisas importantes e eu fui fazendo algumas anotações, comparando com estudos que eu andei vendo ultimamente, né? Tu falou, assim, até uma parte sobre a lei da palmada, e eu estava vendo um estudo, assim, o quanto tu bater numa criança da palmada é uma forma de socialização para o abuso, né? Para a criança se submeter, a acostumar a se submeter à violência de adultos, né? E principalmente violência de um adulto que ela confia, né? Ensinar que a criança tem que ficar em silêncio, que ela não pode reclamar, né? Principalmente meninas, né? Tem que se comportar. Qualquer coisa que reclama, isso é frescura, né? Se é o menino que reclama, isso não é coisa de guri, né? Menina aguenta tudo, porque a gente sabe, assim, inúmeros casos de meninos também que sofrem abuso, se fala muito de menina, né? Mas quando se fala de criança, tanto menino quanto menina, eu acredito que essa numeração esteja bem, a porcentagem esteja bem próxima, né? Uma do outro. Tu vê, assim, questões, um movimento muito grande contra a educação sexual, mas não, a educação sexual vai muito além de falar de corpo, de toque, de sexo, né? Essas questões que eu te falei, de não bater, de impor um comportamento sobre as crianças, né? De que a menina precisa se arrumar, de que a menina tem que ser feminina, né? Como se ela fosse um produto para ser mostrado. E criança é criança, né? A infância é uma parte tão curta da nossa vida e a gente percebe que não está se respeitando isso, não está deixando as crianças viver a infância, né? A gente vê, assim, muitos casos de estimular uma hipersexualização nas crianças, a gente vê casos de colocarem criança desde cedo, assim, com uma agenda quase que impossível, que seria impossível para um adulto cumprir, né, porque eles expõem uma expectativa como se a criança fosse um projeto, exatamente assim, né, como se não, como tu falou, como se não fosse um sujeito de direito com suas vontades, as crianças não têm tempo de ser criativas, não têm tempo de ter uma percepção do ambiente, de saber o que elas querem para si, né, e até de aprender o que é certo e errado, né, questões de que a menina ensina desde cedo que a menina tem que se cuidar, né, porque os meninos estão aí. Por que não se ensina aos meninos que não se pode
tanto menino quanto meninas, né? Que não se pode tocar em ninguém sem permissão, né? Não se pode agredir, o que que faz mal, aquilo que faz mal para ti, com certeza vai fazer mal para o outro também, né? E vamos continuar tocando esse nosso assunto aqui. Eu acho que o que a gente começou aqui vai conversar muito bem com o que a Mariana vai trazer para nós, né? Ela publicou um tempo atrás um artigo falando, né, do trabalho dela, que deixou muitas pessoas chocadas. Para nós não era muita novidade, porque a gente vive com essa realidade, mas realmente é espantoso, assim, e para algumas pessoas é inacreditável, né, que alguém seja capaz de cometer um abuso sexual contra uma criança, contra um bebê, né, ou outros tipos de violência, tortura, seja o que for. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, agradeço o convite. Primeira vez conosco aqui, e agora o espaço é teu. Obrigada. Bom, como eu sou médica legista, né, rapidamente, só para me apresentar, meu nome é Mariana, eu sou médica legista na cidade de São Paulo, e eu trabalhei durante 10 anos no programa BNCare, que é um programa, né, aqui da capital, que atende as vítimas de violência sexual, né, mulheres de todas as idades e homens até 14 anos incompletos. Atualmente eu estou na diretoria técnica, né, na assistência da diretoria técnica do Estado, mas nesses 10 anos foram aí aproximadamente 4.000 perícias, e infelizmente dessas 4.000 perícias de violência sexual, de constatação de estupro, a maioria delas aconteceu, né, a maioria das perícias foram realizadas em crianças e adolescentes. O ambiente pericial, ele reflete os dados que nós temos de todas as fontes possíveis, né, do Sinan, do Fórum da Segurança, do Terceiro Setor, da ONU, enfim, aqueles números que a gente conhece das prevalências em relação às faixas etárias, que podem chegar, em alguns casos, né, por exemplo, no Disque 100, a gente pode alcançar aí prevalência de quase 80% de denúncias relacionadas a menores de 14 anos de idade. Então, isso reflete na perícia. A maior demanda são crianças e adolescentes, são os nossos vulneráveis. E só para que vocês entendam como é que funciona o ambiente pericial, nós só fazemos, eu sou médica legista, eu sou uma médica que fez um concurso público para entrar na carreira de legista. Aqui em São Paulo, nós fazemos parte da Polícia Científica. Então, somos médicos e médicas da segurança pública, né? Que nem eu falei aqui nós somos denominados como Polícia Técnico-Científica, né? Em alguns outros estados também é assim. E nós trabalhamos para a justiça, que as pessoas confundem um pouco o papel do médico e da médica legista com o médico e a médica da área assistencial, ou seja, aquele do pronto-socorro, do consultório. A nossa atuação é completamente diferente, tá? Então, qual é essa grande diferença? Para que haja o atendimento dentro de um ambiente pericial, dentro do Instituto Médico Legal, tem que existir uma requisição, né, uma solicitação, uma requisição, uma demanda da autoridade policial e judiciária. Na prática, a maioria das requisições vem das delegacias. Então, para passar em perícia, é preciso registrar a ocorrência, porque quem vai requisitar esse exame pericial é a autoridade que está investigando esse delito, né, investigando o crime, no caso das crianças, né, corresponde ao crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A. Então, quando nós recebemos a requisição, realiza-se a perícia. E o principal objetivo da perícia, que é uma prova técnica, chamada de prova técnica ou prova material, é a identificação de vestígios físicos ou biológicos que comprovem a ocorrência. Então, nós usamos de toda a tecnologia disponível no país, e São Paulo tem uma boa tecnologia em relação à coleta de material biológico, né? O laboratório do Instituto de Criminalística tem um aporte bem grande, com equipamentos extremamente modernos. Então, nós temos essa ferramenta à disposição. E também buscamos as evidências físicas através das lesões corporais, que são as lesões físicas gerais, ou seja, que podem estar espalhadas pelo corpo da vítima, ou as lesões físicas específicas, que são as lesões identificadas na genitália,
genitália feminina, genitália masculina e região perigenital. Então, para que a gente identifique algo, né, a gente vai examinar o corpo todo, examinar a genitália de uma forma bem minuciosa. E esse exame, geralmente, ele é registrado no local onde eu trabalhei. Os casos nós registrávamos através de fotografia, a não ser quando a vítima se recusava, né, porque existe essa possibilidade, lembrando que no caso de adolescentes e adultas ou adultos, eles podem recusar algum procedimento do exame pericial. No caso da criança, não. No caso da criança, mesmo que o acompanhante ele não queira realizar o procedimento, nós realizaremos o procedimento, desde que a criança tenha condições de ser examinada. Porque tem isso também, não é porque a criança foi levada ao exame pericial que nós, como profissionais, vamos conseguir examiná-la. Se ela estiver muito agitada, né, se ela tiver alguma deficiência grave que impossibilite que ela entenda o exame e consiga colaborar durante o exame, ela não será periciada, e aí a gente vai esclarecer a autoridade que requisitou o motivo da não realização. Isso é raro, tá? Já adianto para vocês que a minoria dos casos acontece isso, mas pode acontecer e é importante que vocês entendam. Outra coisa muito importante é que existe uma expectativa muito grande de que a perícia seja positiva, que nós consigamos identificar esses elementos que eu falei para vocês, os vestígios físicos e biológicos. Porém, né, a maioria das perícias são negativas, principalmente quando se trata de abuso sexual infantil, porque faz parte da própria dinâmica do abuso não deixar vestígios. Principalmente aqueles abusos crônicos, ou seja, que perduram por muito tempo em ambiente intradomiciliar. O agressor, ele se adapta a essa condição, então ele cria estratégias para ter a satisfação sexual através de práticas sexuais que não deixem nenhum vestígio, né, que não causem uma lesão corporal e não deixem o sêmen dele ali no corpo da criança. Né? Muitos agressores, eles têm o contato pênis, genitália, com uso de preservativo, né? Porque assim, quando a gente pensa em estupro de criança, automaticamente vem à mente penetrações. E, na verdade, a minoria dos casos acontecem penetrações. A maioria dos casos são os outros atos libidinosos. Nós temos duas definições, conjunção carnal e ato libidinoso. Né? Conjunção carnal, a definição médico-legal, é a introdução do pênis na vagina. Essa penetração ela pode ser completa, pode ser incompleta, com ejaculação ou sem ejaculação. E os atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todas as outras práticas sexuais que têm a finalidade de estimular a libido do praticante, de causar excitação, né, satisfação sexual, sem que seja uma penetração vaginal. E aí nós temos o sexo oral, o sexo anal, as manipulações, sucções, mordeduras, fricção de genitálias, introdução de objetos. Então, a maioria das perícias são negativas, por quê? Porque a gente não tem potencial de identificação nesses casos. Primeiro, porque a gente tem um grande inimigo que é o tempo. Né? Nós temos pouco tempo para coletar material biológico. São 24 horas para coletar a região de boca, ânus e pele, e 72 horas para a região de vagina. Então, é muito pouco tempo para que a gente consiga identificar algum material. E além da questão do tempo, também temos como inimigo a higienização, inimiga, né? A higienização, ou seja, se limpar o local onde teve contato com material biológico, nós perdemos o potencial de identificação. Então, quando vocês se depararem com uma perícia negativa, né, que passou em perícia na ML, né, perícia sexológica, e veio o resultado do laudo, não temos elementos, não para conjunção carnal e não temos elementos para atos libidinosos, não significa que o IML, a perícia, está dizendo assim, olha, gente, não aconteceu nada, tá? O que foi dito aí, desconsiderem, tem alguma coisa errada, né? Alguém está mentindo? Não, na verdade, não. O que a perícia está dizendo através desse laudo é que naquele dia, naquela hora,
não tinha lesão, não tinha nenhuma lesão física identificável e nenhum exame laboratorial. Pensem assim na perícia como se fosse uma foto, né? Uma foto daquele instante. E a perícia, ela não pode ser utilizada como única forma de prova, como se não houvessem outras. Existem outras provas que devem ser investigadas, que devem ser, né, utilizadas no processo investigatório, né, da justiça criminal, e mesmo que a perícia seja negativa, porque a maioria das perícias, para vocês terem noção, eu vou falar aí em relação aos estudos científicos, em torno, menos de 10% dos casos são positivos, ou seja, tem alguma lesão, tem algum material biológico. Que material biológico é esse? Espermatozoide, presença de espermatozoide, DNA, enfim. Então, é muito importante que as pessoas saibam, né, e eu tenho trabalhado muito com essa questão, principalmente com os delegados, com as delegadas, porque eu dou aula na Academia de Polícia aqui do Estado, São Paulo, e eu bato muito na tecla com eles, né, desde quando eles são estudantes até quando eles já estão formados. Não pode pegar laudo pericial e deduzir que aquela informação é falsa, deduzir que nada aconteceu. Tem que investigar, não é para que vá. O laudo do ML não deu nada, então significa que não aconteceu nada, então vamos engavetar. Não, tem que investigar. Tem que investigar até esgotar as possibilidades, né? Prova testemunhal, relato da vítima através do depoimento especial, né? As testemunhas, como eu falei, a declaração do suspeito. Hoje em dia nós temos as mídias a nosso favor, então, às vezes, uma mensagem de texto, um vídeo, uma imagem, né, gravada, câmeras de segurança, flagrante, então existem muitas coisas que podem ser avaliadas, e uma coisa que eu acho de extrema importância, principalmente no caso de abuso sexual infantil, é a avaliação psicológica, porque se não tem evidência física, não tem evidência laboratorial, tem evidência psíquica, mas claro que essa avaliação psicológica não pode ser feita por qualquer pessoa, né, por qualquer profissional, tem que ser feita por um profissional capacitado, um profissional oficial, um profissional que tenha conhecimento, né, em relação a essa demanda e, acima de tudo, que essa avaliação seja feita com o tempo, né, porque eu tenho muitos relatos de colegas que eu conheço que são da psicologia, da área judicial, que falam: Mariana, às vezes o juiz quer, o promotor quer que em uma avaliação eu dê todo o diagnóstico, né? Eu dê todas as respostas, e não é assim que funciona, né? Como a Simone bem disse, cada caso é um caso, cada criança vai se comportar de um jeito. Tem criança, gente, que chega te contando tudo na sala de perícia em detalhes, né? Que a gente fala que é o relato espontâneo, porque depois da lei do depoimento especial, escuta especializada, nós não inquirimos mais a criança na sala de perícia, mas tem criança que já chega: tia, ele fez isso comigo, colocou a mão aqui, fez isso e aquilo. Tem crianças que são extremamente tímidas, e crianças que, por causa, muitas vezes, da violência que sofreu, do trauma, né, que estão vivenciando, demora para sair alguma informação, né? E aí são várias sessões, então também é importante que se tenha consciência disso. Então, o que eu queria deixar de mensagem era isso. Não é porque o laudo pericial deu negativo que não aconteceu o abuso. Ao contrário, esse abuso tem que ser investigado com mais cuidado e mais empenho ainda. Eu teve um caso, só para ilustrar para vocês sobre isso que eu estou falando, teve um caso de uma moça que eu atendi, ela tinha em torno de 26 anos. E a história dela era o seguinte: ela tinha sido vítima de estupro pelo padrasto desde o início da infância. Ela me contou que a mãe dela começou a se relacionar com esse homem quando ela tinha mais ou menos 6 anos de idade. Foi quando os abusos começaram. E esses abusos eram de que forma? Manipulação, então ele masturbava a criança, fazia a criança masturbá-lo, fazia a criança praticar sexo oral nele, friccionava o pênis na genitália da criança, introduzia o dedo no ânus, então todas essas práticas libidinosas. Até que um dia ela contou para a professora da escola, né, o que estava acontecendo com ela, e a professora da escola denunciou, fez uma denúncia anônima,
né, que eu sei que também não é o procedimento adequado, mas enfim, fez a denúncia anônima. Ela foi ouvida na delegacia, foi registrado o boletim de ocorrência e ela foi para a perícia. Isso ela me contou que ela acha, né, que ela não tem exatidão de idade, mas ela falou que era por volta de 8 anos de idade. Então, vejam só, são 2 anos de estupro, né? E é importante ressaltar que estupro não é só penetração. Estupro de vulnerável é qualquer prática sexual que se realiza com criança. Então, ela já estava vivenciando estupro pelo padrasto há 2 anos, quando foi feita a denúncia anônima, e ela foi para a delegacia, foi para a ML, fez perícia, ou seja, tudo certinho. A perícia deu negativa. E ela me contando que quando chegou na delegacia, o padrasto estava junto, e era um delegado que recepcionou a família, porque foi a família toda, inclusive o suspeito. Então, olha quanta coisa errada ao mesmo tempo. E lá o delegado falou assim, não aconteceu nada, aqui o IML falou que não aconteceu nada, então, né, vamos arquivar o caso, e o caso foi arquivado. Quando chegou, e o padrasto pediu uma cópia, porque ela me falou assim, ele pegou o laudo, ele ganhou o laudo. Né? Então, veja como foi tão intenso o que aconteceu com essa criança, que ela lembra desses detalhes. Por que ela lembra que ele tinha o laudo? Porque ela falou assim, olha, Mariana, eu era um cotoquinho, assim, doutora, né, lá na sala de perícia, eu era pequenininho, um cotoquinho, mas eu lembro dele tão grande em cima de mim, na minha frente, e ele balançava um papel, e falou assim, olha, tá vendo? O médico falou que não aconteceu nada, que eu não fiz nada com você, né, e agora que você fez tudo isso, e o que você vai fazer agora, depois que aconteceu tudo isso? E ele falou assim, agora você vai ver, agora sim você vai virar a mulher dessa casa. E aí, depois disso, começaram as penetrações. E ela me contou que penetrações extremamente violentas, a ponto dela chegar a receber atendimento no pronto-socorro. E aí, a família falou que ela tinha caído, né, machucou a genitália com a penetração. A família falou que ela tinha caído e ninguém fez nada. Por que ela estava comigo no ML aos 26 anos de idade? Né? Ela falou assim, olha, doutor, eu sei que no meu caso não tenho mais o que fazer. Já aconteceu. Né? Eu sou uma mulher hoje, tento lidar com isso na minha mente, faço terapia há muito tempo para tentar lidar com isso. Mas eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui porque ele começou a fazer a mesma coisa com as minhas sobrinhas. E isso eu não vou permitir. Então, é para que vocês tentem entender a importância de se investigar um caso como esse. Essa criança foi desqualificada, ela foi desqualificada pela delegacia, ela foi desqualificada pela perícia, e esse agressor ganhou uma força, ele se empoderou e se sentiu tão seguro a ponto de fazer o que ele não tinha feito até então, né, que era realizar as penetrações no ânus e na vagina dela. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês que estão me ouvindo é isso. Nunca desqualifiquem um relato de uma criança. Esgotem as possibilidades de investigação. Não fiquem presos à prova técnica, à prova do laudo pericial, porque o laudo sexológico, em caso de violência sexual infantil, ele tem um potencial muito pequeno, né? Menos de 10%, como eu falei para vocês. Então, é isso que eu queria falar e fico à disposição aí de vocês para tirar as dúvidas. Desculpem. Eu desliguei porque eu tenho meus cachorros tentando entrar aqui atrás. Te agradeço, né? E, infelizmente, o que eu ouço de ti, assim, parece que a gente está falando de um mundo totalmente diferente, porque não é o que acontece, né? Tu deve saber bem disso. A gente acompanha vários casos e realmente é isso, assim, se não tem prova material, e mesmo às vezes quando tem, ou melhor, se tem dúvida sobre abuso, em vez de dar digamos assim, se voltar mais para a criança e, tipo assim, exaurir, como tu falou, né, todas as possibilidades, é considerado como se não tivesse acontecido o abuso, e normalmente depois
dessa comunicação, a criança acaba sofrendo muito mais violência, né, porque, normalmente, se acontecer de novo, ela não vai falar mais, né, porque foi muito difícil para ela contar a primeira vez, e ela viu que não teve resultado, e muitas vezes ela é punida por isso, né, por ter inventado alguma coisa, por ter sido uma mentira. A maioria dos laudos aqui saem inconclusivos, né, e no final, alguns realmente saem, só não pode se dizer que a criança sofreu abuso, mas também não podem descartar, né, e o que a gente vê, assim, o que acontece, principalmente quando se está em processo de guarda, é que eles usam só essa primeira parte, né, de que não dá para dizer que houve abuso, então não houve, a criança está mentindo, a mãe está mentindo, a criança volta a ter esse contato, né, e daí eu vou, assim, fazer alguns comentários e deixar para vocês me responderem assim, será que não está na hora da gente, de alguma forma, rever esses protocolos, de se achar alguma outra forma de se identificar esse abuso nas crianças? Porque a gente sabe que a maioria dos abusos não deixa marca, né? Eu sou vítima, minha filha foi vítima. E quando a gente começou a conversar mais sobre isso na família, eu ouvi, né, de uma tia que o vô mexia, outra que não sei o quê. Então, são situações que nunca se teria qualquer prova, né? E porque são pessoas, assim, normalmente queridas na família. A gente não precisava, assim, se reunir, buscar, fazer pesquisa, buscar outros indicadores, né? Eu vi esses tempos, não sei se vocês se me confirmam isso, mas que a criança vítima de abuso, ela chega a sofrer alterações no cérebro, né, que fazem ressonância. Claro que isso seria um grande investimento, mas talvez buscar outras alternativas, porque é uma vida de uma criança que se salva, né? A gente acompanha os trabalhos aqui no CRAI, né, que é o Centro de Referência de Abuso Infantil, e principalmente casos que acabam ficando graves ou que chegam a óbito, todos esses casos tinham uma denúncia anterior e as crianças já tinham passado por avaliação, né? E a criança, na dúvida, ela foi desacreditada e a criança sofreu mais um ou mais vários, né? Até que acabasse parando no hospital numa situação muito grave ou que chegassem a óbito mesmo. A gente se reunir num grupo, tentar buscar realmente um protocolo, a questão do protocolo da escuta protegida, né, na maioria dos lugares não está funcionando, né, o que a gente mais vê é criança sendo inquirida como se estivesse num tribunal, por profissionais não capacitados, né, que constrange, que coagem, e chega a fazer, assim, colocar a criança junto com o próprio agressor, né, e claro que a partir daquele momento, assim, muitas crianças chegam a ter a surtar, assim, né, em audiências, tu se vê períodos tentando induzir a palavra da criança, e em tudo isso que a gente trouxe hoje, né, dessa preocupação com a infância, a gente não só não está cuidando, como se estão fazendo ações de agressão contra as crianças, de desrespeito, né? E que tipo de adulto se torna essa criança depois, né? Muitos podem se tornar abusadores, não digo abusadores sexuais, né? Mas talvez um chefe perverso, um assediador, né? Alguém que não tem um mínimo de empatia, porque quando ela precisou, ninguém teve por ela. Claro que, assim, a gente não pode se deixar levar muito, assim, pelo que a gente vê na televisão, né? O sonho é que em cada cidade tivesse um laboratório do CSI, como a gente vê, assim, que eles sempre encontram, né? Mas isso não é o ideal, assim, mas eu penso, assim, que a gente poderia, né, tentar buscar de alguma forma, porque é um dos crimes que mais acontecem com a criança, né? O mais difícil de provar, e é difícil entender, assim, como mãe e como uma pessoa participante da sociedade, né, essa cultura de não se acreditar na criança, né, porque o que se reclama normalmente é que a criança é sincera demais, né, e é uma coisa muito grave e muito detalhada para que uma criança invente sobre isso, né, então, e se vê assim, se passa por uma perícia que não apresenta nada, uma conversa com uma psicóloga, quem a criança não tem um mínimo de intimidade, né, de aproximação, e pronto, é enterrada essa história,
E a minha preocupação não é só, como eu falei, né, com o que acontece na hora com a criança, né, mas que tipo de pessoas a gente está colocando para a sociedade, né, por exemplo, quando são mulheres, a gente já viu em pesquisas também que são suscetíveis a entrar num relacionamento abusivo, quem passou por abuso na infância, né, então, se as pessoas percebessem o quanto desmonta, né, um projeto de vida de uma pessoa, um abuso na criança, talvez elas conseguissem ter um olhar diferente, né, e o que tu falou aqui também é bem importante da questão, de fazer o exame 24 horas depois. Eu lembrei de uma outra situação, assim, que assim, por exemplo, a criança está dizendo que só foi tocada, né, ou que aconteceu 2, 3 semanas atrás. Daí, nesses casos, não teria necessidade de passar por uma perícia física, né, e a criança acaba sendo constrangida de uma forma, talvez um toque pior do que ela sofreu realmente do abusador, porque ela não entende, ela não compreende, né, que aquilo ali é para um exame, que é necessário, né, então, assim, eu acho que a primeira coisa deveria ser avaliada é a fala da criança, e dependendo do que ela falar, das possibilidades de complexidade, de gravidade desse abuso, daí sim se fazer os procedimentos, né. Não sei se eu falei demais, eu estou muito errada nos meus pensamentos, assim. Eu queria abrir o espaço para vocês falarem um pouco, né, juntar tudo isso que a gente conversou, trazer suas considerações também. Posso? Trouxe várias considerações extremamente importantes ali. É necessário a gente repensar, assim, os protocolos de atendimento, de prevenção. Mas eu te falo uma coisa, a partir do momento que existe uma fala, que existem indícios de violência, seja ela qual for, mas aqui a gente está focando na sexual, né? Violência sexual. Né? A criança traz isso, de alguma maneira, é necessário que se investigue, é necessário que se valide essa fala. E aí, enquanto psicólogo, os atendimentos, quando eles têm uma sequência, um tempo, isso é fundamental para também para que consigamos exercer as funções protetivas necessárias para essa criança. Então, acompanhar essa criança por um bom tempo, né, com atendimentos semanais, com criação de vínculo, né, respeitar essa criança no seu tempo, né, é fundamental. Então, muitas vezes o que a gente vê é essa criança se perder nesses atendimentos e acaba não dando sequência. E quando dá sequência, a gente consegue, inclusive, analisar se essa criança está sofrendo violência novamente. Então, os próprios atendimentos, quando eles têm essa sequência de acompanhamento e monitoramento, a gente evita que qualquer tipo de violência possa vir a ocorrer novamente. Por quê? Porque tem um profissional ali com aquela criança toda semana, não é? Por anos, se for necessário, por meses, se for necessário, como eu digo, cada caso é um caso, né? Então, eu acho que esse acompanhamento sistemático ele é fundamental. Toda criança que faz essa revelação, ela tem que passar por esse acompanhamento sistemático. Né? Não é um atendimento psicológico, 2 atendimentos psicológicos que vai trazer e vai contribuir para esse caso, não é assim. A gente tem a gente tem instrumentais, a gente tem uma metodologia específica, né, em que é necessário construir o vínculo, ele é o mais importante de todo esse processo. Né? Como que foi colocado ali, como que eu construo um vínculo com a criança em um atendimento para emitir um relatório, muitas vezes, porque a gente vem observando que também não é recomendado fazer isso. Né? E em relação ao que você trouxe, as alterações neurológicas, assim, já tem vários estudos, tem várias pesquisas de crianças expostas a situações constantes de violência, elas têm alterações, elas têm morte neuronal, morte sinapse, elas têm uma liberação excessiva dos hormônios que a gente diz do estresse, né? Você trouxe aí uma possibilidade, mas não sei se eu não sou especialista nessa área, tá? Mas tem sim, já tem alterações comprovadas cientificamente através de pesquisa. Pois é. Antes de passar para a Mariana, eu vou lembrar que a gente está passando aqui embaixo, junto com o Revoga LAP, a gente tem está colhendo apoio
de uma ideia legislativa para a revogação da lei da alienação parental, né? Está no site da ideia legislativa. A gente tem em torno de 7 mil apoios e precisa chegar a 20 mil. Então, eu peço que quem está assistindo possa entrar ali, a gente vai colocar o link nos comentários, né? Possa votar e compartilhar para a gente poder alcançar esse número até junho, que é quando a gente precisa fechar essa quantidade de apoios, né, para que seja considerado, seja passado adiante para a Câmara e para o Senado. Vou só passar antes, assim, uma questão aqui para a Mariana. A Tereza, ela comenta assim, né, que ela queria saber se a médica adverte no próprio laudo a necessidade de investigação, ou mesmo descreve as palavras da criança que conta, mesmo dando negativo à perícia. E isso é um fator bem importante que eu vi nos casos que a gente acompanha, que às vezes a criança está fazendo um outro exame, vamos supor que não seja com um exame físico ou com a psicóloga, aquele primeiro atendimento no hospital, e ali a criança fala alguma coisa. Eu acho que é o principal momento, assim, quando a criança é suspeita de violência ou de abuso, eu acho que tudo que a criança fala deveria ser considerado e constar no relatório, e a gente não vê isso, né? E essas questões são fundamentais, assim, que seria isso que poderia dar a proteção que a gente tanto busca para as crianças. Vamos só esperar um pouquinho a Mariana voltar. Esperar a Mariana voltar. Essa é a orientação, ali, deveria ser assim. A gente sabe que essa falha espontânea, em qualquer lugar que ela ocorra, ela tem que ser validada, tem que ser registrada, mas realmente não é em todos os lugares. Sim. Conseguiste pegar a pergunta, Mariana? Não consegui. Eu estou tendo um probleminha com o meu note aqui. Estou no celular agora. Tá. Não, na verdade, o que ela gostaria de saber, assim, se, vamos supor que na perícia seja sendo feitos os exames e constata ali, né, que é inconclusivo ou que não tem sinais, mas a criança fala alguma coisa, né? Tá. E se isso é considerado, se isso é anotado em um relatório, alguma coisa assim, apesar de não ser essa a parte do perito, né? Normalmente ele faz análise só física mesmo de amostras. Então, exatamente. Quando é relato espontâneo, sim, se coloca no histórico, né? Criança relata de forma espontânea. Agora, em decorrência da legislação, da nova legislação, vamos dizer assim, nós não questionamos mais crianças e adolescentes, nós questionamos, coletamos as informações ou do boletim de ocorrência, ou relatório médico prévio, ou dos acompanhantes. Por quê? Porque ela vai, aqui em São Paulo, pelo menos, tem funcionado bem. A questão do depoimento especial, ela é ouvida mesmo em um único momento, com as gravações, com os protocolos e as técnicas adequadas para que ela seja ouvida em detalhes, né, nos mínimos detalhes, vamos dizer assim, uma única vez, para evitar a revitimização, porque a gente sabe que, em média, elas são ouvidas só pelos profissionais em torno de 9 a 10 vezes, né, num processo de investigação, fora a mãe, a família, o vizinho, a vizinha, e aí vai. Né? Então, você imagina, e aí chega num ponto que ela está tão cansada que ela começa ou a omitir algumas informações, né, ou falar o que as pessoas querem que ela fale. Entende? Então, é importante que saibam disso. Mas isso é um grande problema, né, porque às vezes, realmente, assim, todas as informações importantes acontecem no primeiro dia. Né? Ela chegou ali, ela está com dor, então ela vai falar daquela dor, ela vai dizer quem causou aquela dor. Né? E daí, depois disso, começa um processo todo, né, de investigação, e a criança, às vezes, começa a se retrair e não fala mais, né? E daí foi anotada essas informações quando ela... Então, tecnicamente, a parte médica, se está doendo, se está com alguma lesão, com algum machucado, se já tem algum problema, se está com algum sangramento, tudo isso, sim, porque daí é algo específico do exame sexológico. Aí sim eu posso perguntar. O que eu não posso perguntar é o que eu já sei. Quem foi? Quando foi? Como foi? Né? Aonde foi? Se essas informações já existem, a gente não vai coletar novamente, até para evitar que ela não tenha que ficar contando a história 1000 vezes para pessoas diferentes. Né? Como a Simone falou, a gente tem muito pouco tempo para estabelecer um vínculo de confiança com essa criança. E expô-la a ficar repetindo as informações que já existem,
né, os estudos demonstram que não seja positivo psicologicamente para elas, por isso que foi criada a legislação, né, por causa do dano mesmo. Mas se ela não é ouvida adequadamente, como você falou que a escuta protegida aí não está sendo feita de forma adequada, se ela não é ouvida adequadamente numa escuta protegida e não é ouvida nos outros setores, então ela não é ouvida, né? Simples assim. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, mas assim, por exemplo, no meu laudo pericial eu coloco todo o comportamento da criança, como ela se expressa, como ela se comporta, né? Se ela tem algum relato espontâneo, vai no histórico. Se ela relata, eu pergunto aonde está machucado, como é que foi o machucado, porque são questões que eu posso fazer, porque são específicos da minha atuação, né? Sem avançar ali na minha competência. Mas todas as informações, elas devem constar, né, no laudo pericial. Tem uma parte chamada histórico, acho que vocês devem ter familiaridade, né, com os laudos periciais. Lá no início, depois da identificação, vem o histórico. O histórico é uma transcrição dos relatos, relato do acompanhante ou da própria criança. Mas a gente nunca deixa de utilizar todas as técnicas existentes, independentemente do relato. Por exemplo, se chega um familiar e fala assim, olha, não aconteceu nada, ela inventou essa história e a gente está aqui e nem sabe por quê. Não é por isso que eu vou deixar de fazer o exame ginecológico na criança, o exame físico e coletar material. Né? A gente vai fazer o procedimento completo, independentemente da informação. Tudo que a gente tem à disposição, a gente vai fazer. Somos um setor técnico. Né? Aqui no programa BMCare, a gente tem a psicologia, a gente tem o privilégio de ter equipe de psicologia especializada em violência sexual. Então, além de passar no ML, depois do ML, se tiver dentro do prazo de 15 dias da ocorrência, ela é encaminhada imediatamente ao pronto atendimento. Depois que ela passa no pronto atendimento para receber o tratamento, a profilaxia, ela vai para o serviço social, e depois do serviço social ela vai para a psicologia. Então, ela tem todo esse caminhar, né, e o serviço social ainda fica responsável por toda a parte de rede de proteção, toda assistência jurídica, social, que essa família vai precisar, não só a vítima, né. Então, é algo muito alinhado, né, um programa muito alinhado, diferente da realidade do restante do país. Eu tenho consciência que o local onde até alguns meses eu estava, apesar de ser referência, eu sei que não é a realidade, né, do nosso país. Por exemplo, eu participava de uma equipe que eram só mulheres, só médicas mulheres, né, recepcionistas mulheres, auxiliares de enfermagem mulheres, até o administrativo era composto por mulheres. Então, era uma equipe 100% feminina. É lindo, é ideal, é maravilhoso, mas é difícil de replicar. Né, dependendo da localidade, quantas legistas mulheres nós temos? Quantas legistas mulheres tem no município de vocês? Para atender a demanda de violência sexual. Então, também é algo que talvez a gente possa pensar para o futuro, né? Como melhorar a parte pericial? Porque eu acredito que dá para melhorar tudo. Tudo a gente consegue melhorar. Né? E não só em questão de profissionais de gênero feminino para atendimento, mas profissionais capacitados para o atendimento, independente do gênero. Não importa se é homem ou mulher, tem que ser um profissional que seja capacitado para esse tipo de atendimento, porque é um atendimento difícil, é um atendimento delicado, é um atendimento que não é só um exame físico, envolve muita coisa, o acolhimento, né, a forma que você vai lidar com a criança, vai recepcionar. Quantas e quantas crianças com deficiências mentais graves a gente não atende, né? Como estar preparado para o atendimento dessas vítimas? Eu costumo chamá-las de vítimas invisíveis, porque se as nossas crianças que não têm nenhuma deficiência, nenhuma doença grave, não chegam, imaginem as crianças que possuem, né? Que têm uma dificuldade extrema de comunicação, de identificação. Então, é importante, mas que essa criança seja ouvida por pessoas capacitadas. Não adianta ser ouvida por todo mundo. Ela pode ser ouvida por 5 funcionários da delegacia, mas essa informação é importante realmente para quem? Né? Quem que vai realmente utilizar essa informação para ajudar essa criança? Para realmente garantir os direitos dela? A maioria ali está ouvindo por curiosidade. E expor uma criança a ser ouvida por curiosidade, na minha opinião, é extremamente cruel, né, e desnecessário. Então, eu acho que tudo pode ser melhorado, mas é importante que vocês entendam, a parte pericial é uma parte técnica.
A gente vai colocar no laudo todas as informações que foram coletadas, mas não pode se ater apenas ao laudo pericial, né? Como eu falei inicialmente, tem que esgotar as possibilidades. E, na minha opinião, o profissional que mais tem habilidade, capacidade de ouvir uma criança é o profissional da saúde mental, sem dúvida. Eu acho que profissionais que podem ser específicos, né? Eu sempre acreditei, a gente teria que ter mesmo uma equipe especializada nesse tipo de avaliação de atendimento, já na porta de entrada. Chegou criança na delegacia, tem um relato, já tem que ter o profissional atuando. Não como você falou, vai passar alguns dias, alguns meses e ninguém vai ouvir essa criança adequadamente, né? Eu acho que tudo pode ser melhorado. Não, e quanto tu falou do local, né, é difícil, a gente sabe que a maioria das cidades não tem esse tipo de atendimento, né, e quando tem, assim, o mesmo perito, ele vai atender a criança que sofreu abuso, a mulher que sofreu violência doméstica, alguém que levou um tiro, então é tudo muito superficial, muito rápido, porque a demanda é muito grande, né, então seria necessário, assim, um local completo, com todos os profissionais, para atender só a criança que não tivesse suscetível a acompanhar outros tipos de violência. Eu concordo. Eu, na minha opinião, mulheres e crianças deveriam ter um setor só para elas, na minha opinião, né? Mas isso é só a minha opinião, como reles mortal, né? Mas eu acho que todo município, né, tinha que ter um setor de atendimento só para crianças e mulheres e diferenciar dos outros atendimentos, né? Tanto em relação às delegacias como a parte pericial. É, isso aí. Tu falou só, eu peguei uma palavra que tu pegou ali, que é perguntar para a criança por curiosidade, né? E isso eu queria fazer um apelo, assim, para os pais, para os familiares de criança que sofreu abuso, para preservar a criança, porque isso é incrível. As mesmas pessoas que não serviram de suporte, que não atentaram, que não cuidaram dessa criança, quando aparece o caso, todo mundo quer saber e acha que a criança vai contar, assim, como se fosse a coisa mais legal que aconteceu na vida dela, né? E isso é extremamente perturbador e puxa a criança para longe dos pais, assim, prejudica muito, né, todo o processo de investigação. Então, assim, realmente hoje a gente está aqui no dia, né, da infância, então vamos respeitar as crianças, vamos respeitar com os direitos, vamos se colocar no lugar de uma criança que passou por esse tipo de violência, né, que ela precise falar sobre isso o mínimo possível, né, e que possa conseguir tratar isso. A gente aconselha muito, assim, as mães que procuram o coletivo, assim, ó, o que eu faço agora que eu vou precisar? A primeira coisa que tu vai precisar é acompanhamento psicológico. E eu sei que isso às vezes é muito mal visto. Quando eu passei meu caso, eu fiquei meia... A gente recebe de uma forma assim, não, se estão dizendo que eu preciso de acompanhamento psicológico, é porque estão dizendo que eu estou louca. E não é por isso, é porque é um processo muito longo, muito desgastante, né, e muito violento, né, porque nem todos os lugares estão preparados adequadamente. Então, eu pedi assim, vamos preservar nossas crianças, vamos tirar, assim, de perto de pessoas que realmente só querem, assim, sanar a sua curiosidade, né. Nós estamos chegando no final da live, né, eu quero agradecer a vocês, não sei se querem trazer mais alguma consideração. Eu só quero agradecer a oportunidade, é muito bom ver, assim, a visão, né, multiprofissional, vamos dizer assim, né, que nem você, seu relato pessoal, você tem muita propriedade para falar dessa experiência, dessa vivência. Eu costumo dizer, eu entendo, né, eu sei sobre a violência, mas eu não vivenciei, então essa propriedade realmente eu não tenho. Né, o que eu tenho para passar é o que as vítimas me passaram e a experiência profissional que eu tenho. E eu acredito que uma sobrevivente da violência é a maior voz que pode ter no meio, né, no meio disso tudo. Então, só quero agradecer também e gostei muito das colocações da Simone, também aprendi bastante. Né, dá para perceber o quanto tem de conhecimento, de informação. Então, eu vejo esse evento como algo muito importante mesmo e espero que se repita. Com certeza. Queria também agradecer, acho que as falas e a participação também no chat
contemplaram o objetivo proposto por vocês nessa live. Agradecer a doutora Mariana, foi muito bom ver. Eu queria ter uma doutora Mariana em todos os espaços. Seria muito bom, se cada espaço tivesse uma médica com essa orientação, com essa visão, com essa humanidade. Então, que possamos realmente discutir. Eu acho que ações positivas existem, a gente trouxe algumas para você. Existem ações em projetos que estão dando certo. Então, vamos tentar replicar o que está dando certo. Eu acho importante isso, tanto o que eu já trouxe para vocês de prática nossa, que vem dando certo, a doutora Marina trouxe algumas também que vem dando certo. Eu acho que é importante a gente pensar nesse modelo. Vamos pegar no país o que é que está dando certo, vamos tentar promover essa discussão, essa reflexão e tentar disseminar isso para todos os locais que atendem crianças vítimas de violência. É um projeto ambicioso, mas é necessário. Tá? Muito obrigada. Então, tá. Obrigada, Mariana. Obrigada, Simone. Queria convidar vocês a acompanhar, né, tudo que a gente coloca na nossa página, que vocês acompanhem também o trabalho da Simone e da Mariana, que são pessoas, assim, extremamente dedicadas na proteção da infância. E a Mariana vai estar junto conosco no curso de violência de gênero da JD, né, então logo mais a gente vai colocar ali como se inscreve para o curso, a programação, tudo vocês podem acompanhar pela página, e com certeza nós teremos ambas em outras lives, porque vem muita novidade por aí. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, lembro mais uma vez para votarem na nossa ideia legislativa, e boa noite a todos e todas.